pessoal, estamos aqui no mais um episódio do Meu Jeito Pode, hoje com Priscila Nunes. Tudo bem, Priscila? Tudo bem, Cláudio, você? Tudo tranquilo? Chegou bem aqui no estúdio? Sim, tranquilo. Dessa vez eu acho que sai, hein? Tem que sair, né? Deu muito certo a nossa última tentativa, né? Acho que eu falo baixinho. Não, eu acho que foi um erro de percurso, entendeu? Mas isso aí é normal, entendeu? Que a gente gosta muito de testar, até um dos propósitos desse podcast, quando a gente idealizou ele, foi valendo. Então, acho que você vai corrigindo durante a trajetória, mas é tranquilo. Arquiteta equestre, certo? Sim. Fale um pouquinho pra gente disso aí, Priscila. A arquitetura equestre é toda arquitetura que envolve instalações para cavalos, né? Então, é um ramo da arquitetura que... Só cavalo? Somente cavalo, mas acaba abrangendo casas de campo, outros tipos de instalações rurais, né? Por conta do meio rural mesmo que a gente convive. Então, às vezes, uma coisa acaba puxando a outra. Mas envolve uma arquitetura nova, né? Que vem surgindo aí no mercado, principalmente para quem ama arquitetura e é apaixonado por cavalos também. Então, a maioria das pessoas que trabalham nessa área tem um conhecimento já e uma vivência com os cavalos, né? E de onde vem essa paixão? Você que é de Rondônia, Olha, por cavalos? praticamente desde a barriga da minha mãe. Sério? Ela montava? Não, mas eu sempre tive uma convivência, né? Com a minha avó, da minha cidade natal, Porto Velho, né? Eu sempre tive uma convivência muito grande, então desde que eu me entendo por gente, assim, eu já tinha esse contato com os cavalos, né? E a minha avó, principalmente, ela me ensinou muita coisa desde a minha infância. E na fase adulta eu vim aprimorando e conhecendo, e depois que eu me mudei para o estado de São Paulo também, eu vim conhecer outras modalidades de esporte, outras raças, né? Então... sempre estive no meio, né? E você fez arquitetura, depois se especializou em equestre, é isso? Isso, eu me formei em arquiteta, meu TCC já na faculdade já foi um centro de equitação. E aí de lá para cá, como o meu meio de convívio já é o mundo do cavalo, e então os meus amigos, né, começaram com os amigos. Daí os amigos começaram a me pedir para que fizesse os aras deles, porque arquitetas deles, né, que eles já tinham da confiança deles, eles não sentiam tanta confiança de fazer o aras, porque teria que ter esse conhecimento do manejo, de como que funciona o dia a dia. Então eles falaram, Priscila, eu acho que nada melhor do que você para fazer o projeto do Aras. Daí foram partindo indicações de outros amigos e por aí vai. E hoje você vê que tem muita pouca informação a respeito dessa área, né? Sim, tem pouquíssima informação. É difícil até a gente... na minha época de faculdade, era muito difícil de conseguir referências, conseguir material que tenha normas, né? Porque as normas também, elas se contradizem um pouco em termos de adaptar. Cavalos de raças diferentes, não tem como você fazer uma coisa padrão para cavalos BH e cavalos Mangalarga Machador, por exemplo, que são tamanhos de cavalos diferentes, alturas diferentes, então o padrão a gente acaba adequando para aquela modalidade de esporte equestre ou raças de cavalos, né? Entendi. Então quer dizer que depende muito da onde você tá, né? Sim, isso? E agora, quando você está analisando um projeto, Priscila, você... leva em consideração o quê? O tipo de cavalo, a raça dele? A primeira coisa para analisar o projeto é o espaço que a pessoa está destinando para determinada criação. Às vezes ela quer fazer uma criação com o intuito de reprodução, então tem que ter um espaço grande, né, em hectares aí. Quando a finalidade é somente ter um cavalo, 2 cavalos para determinada modalidade de esporte, então não precisa já ter
um ambiente muito grande. Isso tudo é adaptado. Cada pessoa tem uma necessidade, né? Em cima dessas necessidades que eu desenvolvo o projeto. Uhum. Mas tudo parte a partir de um terreno e um projeto planimétrico. Agora, você pensa também no bem-estar do animal quando está fazendo o projeto? É fundamental pensar no bem-estar animal, principalmente com tantos recursos que a gente tem, né, hoje em dia. E eu ainda desenvolvo coisas dentro dos meus projetos que melhoram ainda mais esse bem-estar animal. Agora, falando cavalo, né? Você já pensa em cavalo, eu sei distinguir o cavalo pela beleza só. Aquele é bonito e aquele é feito, né? Agora, falando um pouco das raças do cavalo e até falando um pouco até do que a gente também aborda aqui no podcast, a parte de investimento, Priscila, ele é alto para fazer isso? Vamos supor, eu quero investir em cavalo, entendeu? Igual você falou, que muitos empresários, eles fazem isso por hobby, né? Sim, é um hobby, né? A maioria dos empresários tem como um hobby, mas também pode ser um grande negócio. Uhum. O mercado de cavalo, ele é o quarto maior do mundo, né? Aqui no Brasil? No PIB, né? Tá. E a gente tem, se eu não me engano, o terceiro ou quarto maior rebanho do mundo de cavalos. Então, é um mercado que movimenta bastante o PIB, né, brasileiro. Então, é bem aquecido, assim. E a gente só começa a ter conhecimento de quem cria cavalo quando a gente começa a abrir os olhos para isso mesmo, né? Então, trabalhei, por exemplo, um exemplo básico, várias construtoras que eu trabalhei, os donos das construtoras também criavam cavalos, manga larga machador, quartos de milha. Então, é interessante, assim, é um mundo paralelo que a gente não vê, né, no nosso dia a dia, mas que existe muito. Agora, geralmente, como é que eles fazem? O cavalo, ele vive mais ou menos quanto tempo? Ele bem tratado, ele vive em média de uns 30, 35 anos, assim. Tá. Falando em investimento, quando eu pego, vamos supor, eu pego um potrinho, né? E aí eu crio ele até quantos anos para depois, de alguma forma, negociá-lo? Olha, tem gente que negocia o embrião, então ele não precisa nem nascer para você já fazer do hobby um comércio, né? Tá. Então, no meio equestre, existe muito a parte de genética. Então, quando a gente lida com a genética, a gente está lidando com valores também, né? Eu tô te vendendo algo que eu tenho certeza da procedência dele. Então, tem uma rastreabilidade aí nesse caminho, sim, então. Sim, os animais são chipados, né? Eles não são rastreáveis, não é um sistema de GPS, mas eles são chipados para um controle da associação. Então, cada associação... então existe uma associação que controla isso aí, todos os cavalos... Esses números, né, de rebanho, de quantidade de rebanho, ele só se dá pelo número de animais chipados. Aí você imagina os animais que não são chipados e que não têm um controle. Então, é um mercado muito grande. Agora, isso também serve para saber se é um puro sangue? Sim, porque a própria genética, ela já está te dizendo toda a genealogia do animal, né? Então, ela já diz ali que o animal é de raça pura. Então, quer dizer que tem uma distinção de quem está chipado e de quem não está chipado. Sim. Então, o preço tem uma variação. Tem uma variação também. Não Entendi. Existe um preço tabelado, né? Porque como... É uma negociação. É uma negociação, assim, não existe uma tabela, existe... Mas você sabe um preço médio, assim, mais ou menos, como seguir ou não? Porque você tem que ter um parâmetro, não tem? O preço médio, bem médio, assim, de cavalo mediano, animal de raça, tudo, é na faixa de 20 mil, 25 mil reais. Tá. Aí, lógico, existe aquelas situações onde animais são bem mais baratos e animais que são bem mais caros. Tudo vai depender de genética, de o que ele carrega no sangue dele, de esporte, né? Se o pai e a mãe já ganharam campeonatos e daí vai agregando valor. Ah, entendi. Então depende muito
de onde o cavalo percorreu também, né? O que ele teve de premiação. É uma coisa também que conta muito quando é a própria reprodução. Então, um animal que ele passa aquela genética de morfologia, de andamento, ou o que ele desenvolve, isso também agrega o valor, né? Então, agora, ele vai ter filhos muito parecidos com ele essa é a ideia, de você ter filhos iguais ou melhores que os pais, né? Agora, existem regiões mais valorizadas que outras? Vamos supor, o Brasil é mais valorizado que, sei lá, Arábia. Não, existe lugares que a criação é diferente. Por exemplo, na minha região que eu sou nascida, o pessoal lá não se interessa pelo manga larga machador, por exemplo. Eles insistem em ter maior criação de quarto de milha. O árabe é um cavalo maravilhoso, muito bonito, mas pra gente aqui, ele não tem, assim, vai ter as associações, vai ter competições daquilo, mas ele é forte nas Arábias, né? Então... Então depende muito Depende da região que ele é, né? E onde ele nasceu também, Por que os nossos cavalos mais brasileiros aqui, eles são fortes aqui no nosso país, porque foram genéticas modificadas aqui, né? Então, são criações da nossa aqui. Então, ele é mais forte aqui. Agora, quando você fala em genética, Priscila, você já chegou a participar de algum projeto que você projetou junto com o Aras um hospital? Sim, normalmente tem a parte de farmácia e não um hospital, mas tem assim um tronco de contenção para poder colocar o animal. É um tronco de contenção que, se o animal vier a cair, por exemplo, ele consegue ter abertura total. Então a gente prevê todos essa parte de manejo, que também tem os cuidados veterinários. Quer dizer, vocês fazem um estudo, vamos supor, do manejo ali, o médico manipulando o animal, e aí em cima disso vocês fazem um projeto. Sim. Mas um hospital mesmo ainda não cheguei a fazer. Até porque tem poucos, né? Os que tem já existem agora, assim, atualmente. E geralmente você que conhece cavalo, o custo médico, existe algum plano ou algo que você faz um seguro de cavalo? Existe seguros de cavalo, sim. Para animais, assim, de no mínimo um determinado valor, existe seguro. Se eu não me engano, a Porto Seguro fazia esse tipo de seguro, mas eu não sei dizer ao certo. Assim, mas é algo bem específico. É bem específico. E deve ter várias... Deve ter várias regalias ali para conseguir ser restituído do valor, né? Caso venha acontecer alguma coisa. Mas normalmente são cavalos de esporte, né? Um reprodutor muito, muito requisitado, alguma coisa assim. Com certeza o pessoal deve fazer, sim. E você cria cavalos? Eu crio na propriedade do meu sogro, né? E atualmente eu dei uma diminuída boa na tropa, eu tô com 4 animais só. E para você manter esses animais, precisa da sua dedicação ali? Como é que você faz isso aí? Eu me dedico porque eu amo, né? Eu gosto de estar ali junto, cuidando, mas existe os profissionais ali que no dia a dia já tem. Faz o manejo do animal. Eu fico muito, muito tempo fora de casa também, né? Trabalhando. Então, como eles têm os horários certinho de comer, a água tem que estar sempre limpa, então tem que estar sempre de olho. Então, precisa desse cuidado diário, e aí tem as pessoas que fazem esse trabalho. A gente estava falando aqui da Arábia, né? Lá... Existe algum projeto que você faz a climatização do ambiente igual lá? Um lugar muito quente, entendeu? Com certeza lá deve ter. E também eu tive alguns clientes do Nordeste, da modalidade de vaquejada, que me pediram para fazer a climatização dos estábulos, por conta de lá ser muito quente. E animais... existe uma pelagem no quarto de milha, que inclusive o pessoal da vaquejada gosta bastante dessa pelagem, que é uma pelagem meio Isabel, que ela é bem clarinha, então ela é muito sensível ao sol. Então tem que ter um cuidado, assim, chega a passar extremo, protetor nesses cavalos ou não? Ele chega a passar protetor solar.
É possível, sim. Tem pessoal que trata com protetor solar, mas, assim, imagina no Nordeste você tratar um cavalo desse com protetor solar, né? Então, tem que ter todo um cuidado mesmo. Agora, quando você está projetando, você chega a... Assim, eu estava pensando aqui, até puxando um pouco para... Porque a gente fala aqui também a parte tecnológica. Você usa algum recurso tecnológico para te ajudar a projetar? Como é que você faz isso hoje? Desde a faculdade, né? Antigamente era uma coisa muito mais manual, né? Ter projetos feitos à mão. Hoje em dia a gente tem a tecnologia aí a nosso favor. Eu começo desenvolvendo no AutoCAD, então o programa da Autodesk, e depois a gente faz toda a parte de modelagem, tudo no Revit, que é um outro programa que já vem sistema BIM, que é ele já te dá tudo que você precisa saber de quantitativo, quanto de alvenaria que vai ter, então ajuda muito hoje em dia os recursos que a tecnologia nos oferece para fazer projeto. Renderização também, tem inúmeras plataformas de renderização. Que você faz lá algo 3D e apresenta para o cliente. Sim. É a parte mais final, assim, de apresentação para o cliente. Aí, além disso, tem o projeto executivo, né? Onde vão todas as informações, metragem, de tudo, né? Isso também a tecnologia ajuda muito. Agora, Priscila, eu estava pensando aqui, né? Uma pessoa, igual você falou, na faculdade não tem essa área ali específica, né? Aonde que você foi obter conhecimento para ser uma arquiteta equestre hoje? A minha vivência, principalmente. Mas assim, sua experiência de vida, é isso? Na minha experiência de vida, principalmente. Mas além disso, sempre busquei informações. Então tem muito conteúdo de fora mesmo, sabe? Muitos livros. Mas literatura assim, de fora. Você já morou fora? Não. Não, eu fiquei no máximo 6 meses fora, assim. Mas não foi o suficiente, assim. E também não foi nessa época de faculdade, nem nada. Então, assim, tem muito material que não é brasileiro, assim, que a gente acaba tendo. Tem muita coisa, assim. Tem um material que tem brasileiro que eu encontrei bem antigo. Então, era até uma coisinha meio que feita à mão, assim, bem antigo. Hoje em dia, a gente já encontra mais conteúdo, porque tem várias pessoas aí que já estão começando a postar mais conteúdos, né? Justamente para essa galera que está começando nessa modalidade da arquitetura equestre. Né? E faz quantos anos já que você está nessa caminhada aí? Olha, tem 7 anos. Tem 7 anos. Poderia pensar num infoproduto, né? Sim, já estou amadurecendo a possibilidade. Isso é legal. A gente tem dado apoio para muita gente aqui que precisa, até empresarialmente, desse tipo de trabalho aqui. E até, como a gente trabalha também, aqui na verdade, um dos princípios aqui do podcast é você trazer conhecimento para quem está em casa, entendeu? E por ser uma área, às vezes, bem nichada, né? Às vezes as pessoas não encontram nenhuma informação. Igual eu fui procurar, eu achei 2 ou 3 informações, assim, bem... que dá para entender, sim, entendeu? E é legal ter mais pessoas, porque assim, vai crescendo também, né? Sim, vai crescendo. As pessoas também vão tendo mais referência e vão minimizando erros também, né? Porque existe muitos erros que a gente fala, não, isso daqui não foi feito por um profissional da área, né? Então... E tem uma distinção, então, do arquiteto e o arquiteto equestre, a gente, né? consegue identificar. A gente que é da área consegue identificar. Quem é de fora, assim, não sei se conseguiria, mas a gente que é da área consegue identificar. Isso aqui foi feito por um especialista da área, esse aqui não. Agora, geralmente, quando você está numa fazenda, você vê lá, geralmente uma fazenda tem a casa principal e tem a parte que vai ser construído o área. Você tenta fazer alguma coisa conjugada? Normalmente eu faço um plano, um master plan, né, de tudo ali, contemplando tudo. Normalmente, o que os clientes pedem? Que essa parte da sede da casa, né, ela seja uma coisa mais privativa. Por quê? O cavalo, ele acaba que chama os amigos, chama
toda aquela agitação de final de semana. Então, às vezes, a pessoa quer um pouco mais de privacidade. Então, na maioria das vezes, não junta muitas coisas, assim. Então, acaba fazendo um ranchinho, alguma outra coisa para poder acomodar esse pessoal que vem para ver cavalo, que às vezes não é um amigo da família, às vezes é alguém que veio para negociar um cavalo. Tá. Né? E deixa um pouco reservado, separado, né? Aí dá para montar um escritório para atender esse pessoal, dá para fazer um ranchinho, né, para poder receber ali um café, alguma coisa assim. Agora, os seus clientes, eles têm a preocupação com a sustentabilidade? Tem, a maioria tem, assim. Normalmente nós, os profissionais, que já procuramos oferecer opções sustentáveis, né? Então, materiais já sustentáveis, formas de captação de energia, que daí economiza, diversas formas. E a parte de dejetos, vocês também já projetam, devem projetar já para... Tem que projetar. Porque acho que isso aí deve ser um problema, né? Sim, principalmente quando a gente tem um centro de ecoterapia, alguma coisa assim, que é dentro de uma zona mais urbana, né? Porque daí tem que atender a parte mais urbana. Então, a gente faz todos um planejamento da esterqueira junto com uma coleta seletiva ali desse material orgânico. Daí, no projeto, você já coloca isso aí? Sim. Ou a gente elabora também dentro do projeto horta, outras formas de utilizar aquele esterco também, né? Ah, tá. Daí, É possível vender o esterco também. Tem diversas finalidades, assim. Agora, a alimentação básica deles é ração? A alimentação principal dos cavalos é o capim, é o verde, né? É o que a gente chama de volumoso. Daí tem o feno, o tifton, daí tem diversos volumosos que podem ser introduzidos na alimentação deles. A ração, ela é uma suplementação, ela é um a mais, né? Principalmente para cavalos de esporte, cavalos que ficam dentro de baia. Então, ela é uma suplementação que complementa a vida ali do animal, mas a base deles é o capim. Agora, Priscila, uma curiosidade. Você já pegou algum projeto meio assim... Nossa, peraí, o que ele tá pedindo aqui? Algo estranho já pediram para você? Não, que eu me recordo. Não, quero montar aqui, mas para um cavalo um negócio gigantesco. De memória, assim, não. Nada do isso que não eu é normal, não tem nenhum assim. Cliente excêntrico para... Não, eu acho que o excentrismo, ele talvez esteja mais nos grandes vãos livres que acabam sendo um desafio das pistas cobertas. Tá. E isso é um requisito que a gente tem que levar muito em consideração, porque o que seria esse que vão? cai... Os vão livres são de um ponto de apoio de pilar ao outro ponto de apoio. Tá. Então, a gente tem, vamos supor, uma pista de 45 por 60, né? A gente tem de um ponto de apoio de pilar ao outro 45 metros de vão livre, um exemplo, né? Porque não dá pra gente ficar colocando pilares no meio da pista também. Então, a gente já tem que calcular, já tem que pra também não ter fazer nenhum acidente preparo. com o animal, né? Porque não é usual, né? Ter pilares no meio da pista, porque é onde a gente tem que ter aquele espaço livre mesmo para trabalhar os animais. Então, toda a estrutura tem que ser calculada para que se sustente, e são esses os maiores desafios assim da arquitetura equestre, vencer os vãos livres. Tá. Porque os clientes querem pistas cada vez maiores. Agora eu vejo muito as pessoas, né, até já vi autista ter tratamentos com cavalo, né? Sim, e é fascinante, é um trabalho muito fascinante. O nosso prefeito aqui de São José, o Anderson Farias, também está nos apoiando em introduzir a ecoterapia aqui em São José. Então, em breve, se Deus permitir, a gente já vai estar com atendimento aqui em São José. A princípio, eu não me lembro se é para 200 pacientes, eu acredito que são 200 pacientes. Fiz um projeto de um centro de ecoterapia para Taubaté, através de uma licitação que eu participei lá, fui vencedora da licitação, e lá o atendimento é para 600 pacientes, então atualmente seria maior do Brasil, né?
O Saúde também está firme no propósito lá de atender essas famílias, né? E é um trabalho sensacional, assim, porque mexe com toda a coordenação motora da criança, né? O fato de, um exemplo, a criança, o paciente que ele tem falta de mobilidade nas pernas, no tronco, o trote do animal, ou o passo a passo do animal, ele ativa no cérebro a sensação de que ela está andando. Então, isso vai começando a estimular os nossos neurosensores, tudo, e o nosso cérebro entende que está andando. Então, é daí que começa a ativar, estimular, e existe pacientes que passaram a começar a andar a partir do tratamento de ecoterapia. Mas você andando de cavalo também, você mexe a musculatura, né? Mexe toda a parte de core, né? Trabalha muito, pernas, braço, tronco. Há quem diga que é um dos esportes que mais trabalha toda a musculatura do corpo. Quer dizer, é um conjunto. É um conjunto. Eu acho que perde pro Pilates. Né? Mas ele é bem completo. E quer dizer, então por isso que é um esporte também, né? Sim. Existe, né? Até nas Olimpíadas tem o hipismo e também tem paralímpicos disputando também que disputariam também as Olimpíadas. Eu não sabia disso, não. Na verdade, eu nunca vi, eu acho. Mas tem. Mas é bacana, né? Porque você projeta Você já chegou a projetar um local desse? De ecoterapia? Sim, foi o projeto de Taubaté. Em São José, a gente está fazendo a adequação da área, é um projeto de reforma, então não é um projeto do zero, é uma unidade que já existia, né? E existe algo específico que você tem que fazer para atender esse tipo de público? A gente tem que se preocupar com toda a parte clínica. Então, tem que ter uma sede, uma estrutura clínica para a parte de fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta. Tem que ter toda essa parte. Na parte de pista, a gente tem uma rampa de acessibilidade. Essa rampa, ela deixa o cadeirante, no caso, direto na altura para ser montado no cavalo. Então... todo lugar ele tem que ser adaptado, tudo que você imagina, piso tátil, tudo tem que ser adaptado. Agora, geralmente, quem faz isso são as prefeituras? Tem interesse particular também que pode fazer, mas a prefeitura, ela normalmente oferece isso como um benefício a mais, né, para a cidade. Então, parte da população requerer, pedir para que tenha... e aí são abertos esses convênios. Isso aí deve ser como se fosse uma terapia alternativa, né? Alternativa, mas ela é muito funcional, assim, ela pode envolver muitas coisas, né? Inclusive, não só, no caso em São José, a gente não só vai trabalhar com os pacientes, mas com as mães dos pacientes também. Porque elas também precisam de um tempo para elas. Acho que a parte psicológica conta bastante, né? A parte psicológica, é um tempo que elas vão poder fazer alguma atividade ali para se desenvolver, ou redigir um currículo, sabe? Alguma coisa. A gente vai estar pensando bastante nessas mães, né? Que acompanham os pacientes. E Priscila, esse tipo de cavalo que é utilizado para esse tipo de terapia, ele tem um tipo de tratamento diferenciado? Ou um treinamento diferenciado? Ele tem que ser um cavalo extremamente manso. Ele não pode ser assustado, então é feito um processo de dessensibilização do cavalo. É feito assim, tipo, tirar as cócegas. A gente faz bastante barulho, assim, para ele não se assustar e derrubar. Para ele se acostumando com barulho, porque um barulhinho pode ser muito prejudicial, né? Porque o cavalo, ele é uma presa na natureza. Então, ele já está pronto para sair correndo, ou dar coice, ou se proteger de alguma forma, porque ele é uma presa, né? Diferente de um predador que não se assusta com tanta facilidade. Mas
tem todo um manejo, todo um cuidado, sim. E esse cavalo, para atender a ecoterapia, ele especificamente tem que ser um cavalo de trote. Ele não pode ser um cavalo marchador, por exemplo. Porque senão ele não faz o trabalho adequado dessa mobilidade na parte de core. Mas o que diferencia a forma de ele andar, é isso? Diferencia a forma de andar. O cavalo de trote, ele tem um andamento diagonal, né? Então, ele cruza as patas, a direita anterior com a esquerda tem uma posterior. Sincroniza. Tem entendi. essa sincronia. E um cavalo de andamento marchado, ele já não consegue passar essa precisão que precisa, essa necessidade do atendimento. Né? Uhum. E você já pegou um cavalo mais selvagem, assim, teve que domar ou não? Olha, já tive algumas aventuras aí, inclusive eu tinha pego uma égua que ela estava no final de doma. O que é? De um amigo. Final de doma, o que é? Final de doma, ela foi montada, foi repassada algumas vezes, mas ela não tinha essa dessensibilização, então o animal que era rebelde. Facilidade. Ela tinha 3 anos ainda, né? Tava iniciando, tava montada e foi vendida como iniciada a doma e precisaria finalizar. Aí, como eu já tinha feito alguns cursos de doma e tal, eu falei, eu mesmo vou continuar mexendo, né? E aí, continuei. E aí você vai criando um laço muito grande com o animal. Você vai criando uma intimidade. Agora, eles sentem isso de você? Eles sentem e a gente sente deles também. Então, essa conexão, ela realmente existe. E eu fiquei tão conectada com essa égua que ela estava soltando um piquete lá em casa. E a gente tinha recebido um material, passou um caminhão e estourou o cano, que passou por cima do caminhão. Aí meu marido foi tentar arrumar lá, e aí era o cano, era a mangueira que estava colocando água para as éguas, essas éguas nesse piquete. E aí eu pedi para ele arrumar, e ele ficou mexendo ali nos tambores de água e tal, e eu fui, bonita, passar a perna em cima da égua, só que ela não tava com nada. Aí eu fiquei segurando só no pouquinho de crina, né? Porque na Manga Machador o pessoal costuma cortar toda a crina. Eu deixo os meus tudo crinudo mesmo. Aí eu passei a perna nela, fui segurando assim na crina dela, e aí eu fui conduzindo, tava tudo bem. Até ele começar a mexer nesses tambores de água, e aí ela olhou para os tambores lá de água. Eu não sei se ela pensou que era ração, o que ela pensou. Eu sei que ela começou a correr comigo. Ela disparou com você? Muito forte, disparou comigo. E assim, para não bater, não sabia como que ela ia parar, de que forma que ela ia parar. E tinha um mourão fincado no meio do caminho, né? Que ela tava indo reto. Aí eu me joguei de cima. Nessa que eu me joguei, como tava uma velocidade muito alta e morro abaixo, eu levei uma queda muito feia. Meu marido achou que eu tinha morrido nessa queda. Você caiu, mas porque ela parou? Não, eu caí porque eu me joguei de cima. Eu me joguei porque eu vi que ela não ia parar. Não tinha nada pra parar ela ali, né? Meus comandos foram tudo por água abaixo, porque ela saiu correndo. Você pulou pro lado ou pra trás? E tinha outros animais soltos também. Tinha outras éguas soltas e todas elas foram correndo. Então, a manada, a tropa, ela vai sempre junto uns com os outros. Se um começa a correr, o outro começa a correr também. Aí eu caí, bati o meu quadril, quebrei o meu isquio esquerdo. E foi bem no dia 31 de dezembro, próximo Final do Réveillon. Aí eu não quis estragar o Réveillon de ninguém. Fui pra praia com a família, com a perna quebrada mesmo. Mas eu não sabia que tava, achei que tivesse distendido, né? Uhum. Ralei o meu rosto. Meu rosto eu achei que eu tivesse quebrado tudo. Nariz, dentes, até... E você pulou pra trás ou pro lado? Não, eu pulei pro lado, só que eu pulei de lado e aí eu caí em cima do quadril, do ombro e do rosto. Meu rosto que foi parando a minha queda, né, você foi arrastando. Ainda bem que a braquiária tava alta lá nesse momento. E foi a única vez que aconteceu isso com você? Não, eu caí outras vezes também. É normal, né? No meio do cavalo é normal a gente cair. Levantar e montar de novo ainda pra não ficar com medo. Entendi. Daí... E você conseguiu domar
Não, daí eu terminei a doma dela, montei, depois eu tive que ficar um mês tratando, parada, sem ficar me movimentando. Aí, com muito medo, assim, eu lembro que eu tava me tremendo muito, porque eu tava com a perna enfraquecida, e foi exatamente a perna que a gente usa normalmente pra subir em cima do cavalo, que é a perna esquerda, né? Aí, eu lembro que eu montei, assim, com muito nervoso, e ela foi um doce comigo, ela ficou paradinha, então ela deve ter sentido o que aconteceu. Não, o animal, assim, ele não tem culpa, né, das coisas, assim, foi uma inconsequência minha, né, uma irresponsabilidade minha ali. Ela simplesmente correu, é da natureza dela correr. É eu que preferi me jogar do que eu não sabia se ela ia parar lá embaixo, eu não sabia, então eu preferi me jogar. Então, foi a consequência, mas não quer dizer que ela é chucra e, entendeu? Mas aí eu terminei a doma dela, fui mexendo nela devagarinho, fui tirando mais essa ansiedade que ela tinha, até porque eu vendi essa égua depois e o rapaz que comprou ele era meio leigo de montaria, então eu tive que deixar ela bem mansa, sabe? Então ela ficou uma égua assim dócil, parava pra montar, tudo bem. Você ficou com ela quantos anos? Não foi muito tempo, não. Até porque se eu ficasse mais tempo, eu acho que a gente ia se matar. É? Porque teve um outro episódio com ela também que foi mais intenso ainda. Mas nenhum, assim, foi culpa dela. E foi consequência mesmo, assim. Tava num pasto, correndo, galopando com ela. E tinha um buraco na braquiara e simplesmente é aqueles buracos que são formados por mina d'água. Tá. E aí ele forma uma cratera no fundo e você não vê. Você não vê porque a braquiara tampa ali, né? E a gente tava correndo atrás de gado. E aí eu disparada com ela. Aí ela caiu a parte da frente, eu aproveitei para pular de cima. Ela baixou a parte da frente, eu aproveitei para pular de cima. Quando ela tentou sair à frente, afundou a traseira. Aí ela foi sumindo dentro desse buraco, uma cratera enorme. Aí dali eu refleti muito, dali eu falei, nunca mais eu corro em pasto. Nunca mais eu faço. Aí a gente vai também criando... Mas ela conseguiu sair dali depois? Aí eu chamei o meu cunhado, contratou o guincho para poder tirar ela de lá de dentro. Olha, e aí ela não quebrou nada, não aconteceu nada, graças a Deus. Mas eu vi assim que o perigo, né, da gente correr num pasto, às vezes um buraco que o tatu faz, que cabe a pata certinha do cavalo, quebrar a patinha pode quebrar a pata. Então é muito minucioso, assim, e é normal, né? É normal a gente sair correndo, galopando, se empolga e vai. Galopando no pasto. É gostoso até, né? Entendi. Só que tem esses contratempos. E aí, depois desse episódio, aí eu falei, você vai embora, que senão, gente... Ou um mata o outro, não vai dar certo, não. Priscila, estamos no final aqui do nosso bate-papo. Muito obrigado por ter aceito novamente o nosso convite. Obrigada. Ter aí dado um pouquinho desse conhecimento seu sobre arquitetura equestre. A gente vê que a informação, na verdade, se você correr atrás, você chega até ela, né? Sim. E você também, até aconselho você a difundir também essa área, que eu acho uma área muito bacana. Até falei para você que eu estava em reunião lá nos Estados Unidos e um dos empresários até comentou a respeito disso e disse que uma arquiteta equestre é difícil de você achar. Entendeu? Difícil. Porque é aquilo que você falou. Tem que ter conhecimento do animal também, não só da arquitetura, né? E é todo um conjunto aí que você, na verdade, tem que agregar justamente para fazer um projeto. Priscila, suas considerações finais. Bom, pessoal, como qualquer negócio, como qualquer empreendimento, como qualquer prestação de serviço, a gente tem que buscar o conhecimento, tem que se especializar naquilo para que tudo seja feito da forma mais segura possível, saudável. A gente está lidando com vidas, né? Então, o que eu deixo de mensagem, assim, quanto mais você souber de informação, quanto mais você estiver engajado naquilo que você está fazendo, mais o resultado vai vir com excelência. E quem quiser me procurar para tirar dúvidas, estou nas redes sociais. O
Cláudio vai deixar aí as nossas redes sociais e fico à disposição para poder ajudar quem tiver interesse nessa área. Legal. Curta, siga e compartilhe e ative as notificações. Obrigado, Priscila. Obrigado você.